Eu quero agradecer a Deus, nosso bondoso Deus, por essa oportunidade de estar participando dessas celebrações. Também agradecer ao pastor Adelso, pastor titular, presidente dessa igreja, juntamente com a igreja, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. É um prazer muito grande, me sinto abençoado por estar ali na casa do pastor, com sua família, estar aqui com os irmãos, fazendo nova amizade. Está comigo então minha esposa, meu filho, fique de pé, Josane e o Wesley, dá uma olhadinha para trás, Só, no meio do povo de Deus só tem gente bonita, gente? Só tem gente bonita. Então, obrigado, Deus abençoe. A Josane é uma bênção na minha vida, estamos casados há 27 anos, fizemos dia 29 agora de novembro, 27 anos de casados. E os nossos filhos, Juliane e o Wesley, também são bênçãos na nossa vida, herança do Senhor. A Juliane é casada, ficou lá no Espírito Santo, e Deus nos chamou para cá 1 ano e 7 meses, Pedra Preta. O Wesley veio conosco também com o coração missionário. Deus está nos sustentando, Então nós louvamos a Deus por esta oportunidade. Nós falamos lá em Araguainha, ontem à noite, sobre Jesus, o Jesus que nos dá descanso, um Jesus que alivia nossa carga, um Jesus que é o nosso Salvador, um Jesus que está atento ao nosso sofrimento, um Jesus que está cuidando de cada um de nós. Um grande projeto de Deus, amados irmãos, amados amigos, o projeto de Deus a favor da humanidade é ter enviado Jesus ao mundo para morrer pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo numa missão principal de desfazer as obras de Satanás na vida do ser humano. Obrigado, meu irmão, Deus o abençoe. Então Jesus veio porque em todo o tempo, a Bíblia fala que o homem é pecador, que a humanidade está em desespero, que os seres humanos caminham de um lado para o outro como ovelhas que não têm pastor. Então Deus olhando o povo sofrido, então Jesus veio para libertar. Hoje pela manhã, nós ali vimos a mensagem de Deus falando sobre o grande homem de Deus, Davi, o rei segundo o coração de Deus, o maior dos reis de Israel, e como Davi tinha alguns segredos para ser uma pessoa vitoriosa, para ser uma pessoa abençoada, para caminhar, fazer sua jornada cristã de forma convicta na presença do Senhor. E vimos que ele tinha alguns segredos, Os segredos de Davi era intimidade com Deus, era ter vitórias, ele tinha experiência de vitórias com Deus, E Davi, quando ele estava diante de um embate, sempre o desejo dele era glorificar a Deus, era honrar a Deus com as suas vitórias, com as suas bênçãos, com as suas conquistas. E a gente vê então um homem fazendo história, Deus usando aquele homem para fazer história, na palavra de Deus. E hoje nesta noite, nós vamos falar sobre esse mesmo Jesus, lá em João 14, capítulo 14, versículo de 1 a 6, nós vamos ler a palavra do Senhor, mesmo sentados como estão os irmãos, os amigos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 6. Uma coisa interessante, eu sei que o Brasil inteiro, o Brasil é considerado um país cristão, sim ou não? Então, só é que o Brasil inteiro, é considerado um país cristão, mas o Brasil, que é considerado um país cristão, não está preparado para a eternidade. O mundo, as pessoas no mundo não estão preparadas para a eternidade. Está todo mundo correndo a 1000 por hora, se preparando para o casamento, se preparando para um novo emprego, se preparando para ir para o shopping, se preparando para ir para a praia nas férias, se preparando para abrir uma nova empresa, se preparando para comprar um novo carro, se preparando para sair com a namorada, mas ninguém está preocupado e se preparando para a eternidade. E aí uma das coisas também que Jesus foi enviado por Deus, porque Deus nos ama, foi para que nós nos preparando para a eternidade com Deus, porque nós somos filhos de Deus, amém? E Deus nos quer que a Bíblia diz que nós vamos voltar para Deus, o corpo apodrece, mas nós voltamos para Deus, e Deus quer que nós voltemos para os seus braços, porque Ele é o nosso Pai
bendito, Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Então, uma das grandes mensagens de Jesus foi trazer uma significação para nós sobre a eternidade, né? Trazer uma consciência da eternidade. Então isso é importante. Vamos ver esse texto aqui, João 14, de 1 a 6. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Vamos falar juntos? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Glória a Deus. Esse texto aqui, o contexto desse texto, Jesus estava chegando já no final do seu ministério, e o apóstolo João, ele vai descrever as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, aos seus apóstolos, porque eles sabiam que os apóstolos, que Jesus ele ia voltar ao Pai, como filho unigênito, voltar para Deus. Eles sabiam que eles iriam passar por lutas, por dificuldades, nesse mundo, né, que jaz o maligno, diz a palavra de Deus. E aí ele vai dizer para os discípulos, preparando os discípulos para viver um novo ciclo da vida, sem a presença dele, porque ele vai morrer, vai ser sacrificado, vai ser sepultado, vai ressuscitar o terceiro dia, depois vai dar as últimas instruções no espaço de 40 dias, aparecendo várias pessoas, comprovando a sua ressurreição, depois vai assunto aos céus. E aí os discípulos vão trabalhar para espalhar o evangelho do Senhor, né, na face da terra. Então ele está trazendo aqui uma palavra de consolo para os seus discípulos, preparando os seus discípulos, mas ao mesmo tempo dando a eles uma visão e um ressignificado da eternidade. Ou seja, olha, vocês vão ficar aqui trabalhando, lutando, vocês vão passar por dificuldades, mas os céus estão te aguardando. Amém? Os céus estão aguardando vocês. O Pai está aguardando vocês. Vocês vão passar daqui um dia e nós vamos estar aguardando vocês lá. Então Jesus vai dar aqui a esperança da eternidade, né? E aí é interessante que quando ele fala sobre a eternidade, era um assunto novo naquela época. Havia algumas teorias, como algumas teorias de hoje, né? Por exemplo, algumas teorias de hoje diz que alguns dizem que quando você morre, aí você reencarna, depois morre outra vez, reencarna, morre outra vez, até que você vai se aperfeiçoando. Essa é uma teoria. Existe uma outra teoria que diz que quando você morre, você não vai nem para o céu nem para o inferno, você fica no limbo, no purgatório, pagando os seus pecados, sofrendo. As pessoas fazem orações por você, assim, de algumas vezes, até que você vai devagarzinho tentando conseguir subir até chegar no céu, né? Existem outras teorias que dizem que você morre e acabou, não existe mais nada depois. Eu quero dizer para vocês que na Bíblia não tem nada disso. A Bíblia diz que nós estamos aqui numa jornada de vida, e que nós estamos aqui de passagem para cumprir uma missão. Cada um de nós temos uma missão que Deus nos deu, e que nós estamos sendo preparados para a eternidade. Amém? Você não está sendo preparado para estar aqui. Aqui é uma passagem, apenas 120 anos, nada comparado à eternidade com Deus. Então nós estamos sendo preparados para a eternidade. E aí o que a Bíblia nos ensina, a verdade da Bíblia, da Santa Palavra de Deus, é que existe o céu que é acima, existe o inferno que é abaixo. Não há nenhum outro lugar. Todo ser humano, quando morre, ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Para o céu vai aqueles que se prepararam para a eternidade, que andaram com Deus, que tiveram fé em Deus, em Jesus. Aqueles que honraram o Senhor, aqueles que caminharam com o Senhor, aqueles que entraram pelo caminho da verdade, que é Jesus, pela porta das ovelhas, que é Jesus. E para o inferno, Deus não quer que ninguém vá para o inferno,
Deus ama todos, e a palavra de Deus diz que Deus quer que todos se salvem, amém? Mas o inferno foi inclusive criado para o diabo e seus anjos, mas vai para o inferno aqueles que disseram não para o Senhor. Não quero o teu plano, eu cuido de mim mesmo, eu se viro, não quero o Senhor, eu tenho dinheiro, eu tenho recurso, mas vai chegar a morte para todos nós, e a eternidade, você vai se deparar com a eternidade, e não tem como decidir depois que morreu, entende? Você decide a sua eternidade agora em vida, é igual o plano de funerária. Se você não tiver plano de funerário, aí você morreu assim, agora faz o plano de funerário aí para me enterrar, que agora eu morri já. Não tem jeito. Morreu sem plano funerário, vai ter que pagar mais caro, vai ter que pagar mais caro, não tem como. Então há coisas nas nossas vidas que nós fazemos com antecedência, para preparar o nosso futuro. Seguro de vida, por exemplo, acidente. Você aconteceu um acidente, estou acidentado, faz um seguro aí para mim agora, para me ajudar no meu acidente. Não, acabou. Se você não fez o seguro antes, para te cobrir na hora do seu acidente, você não tem cobertura. Não adianta correr agora na hora, não tem jeito. Então, a morte, a gente lidar com a morte é isso, com a eternidade é isso. A gente tem que nos preparar antes. E o maior valor para o ser humano é cuidar da sua vida após a morte. Jesus veio trazer isso para os discípulos, e ele disse então: não se turbe vosso coração. Ele está falando sobre fé agora, olha. Credes em Deus, crede também em mim. Ele diz, crede em apenas duas pessoas na sua vida, para você não ter o seu coração turbado, sem paz nesta vida, porque vai vir lutas, vai vir dificuldades. Ele diz, creia em Deus, o Pai, e creia também em mim. Creia em Deus o Pai, porque Ele é o Criador, Ele é o Deus que te ama, e creia em mim, porque Ele me enviou para te salvar. João 3, 16 e 17 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, não a morte, a eterna não, a vida eterna. Jesus foi enviado para te dar a vida eterna, para te proporcionar a vida eterna. Deus enviou Jesus não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então todo o plano de Deus, amados irmãos e amigos, todo o amor de Deus foi manifestado em Cristo Jesus, para cuidar de você, para que você pudesse então estar alinhado com o coração de Deus, e então tivesse uma ressignificação sobre a eternidade, e então você se preparar para as moradas celestiais, para as mansões celestiais na presença do Senhor, amém? Amém. E é interessante porque entre tantas parábolas que Jesus contou 3 parábolas seguidas, uma atrás da outra, sobre a moeda perdida, sobre o filho pródigo, sobre a ovelha perdida, só para lembrar que há festa do céu, que há alegria da presença de Deus, para um pecador que se arrepende, amém? Então, os céus estão torcendo por você, para que você se encontre com o Senhor, e você se prepare para a eternidade com Deus, amém? Então, ter fé em Deus, amados irmãos, em Jesus, na verdade é um relacionamento, porque você vai confiar toda a sua vida ao Senhor, e não há como você se apossar da eternidade com Deus, você ir morar nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém, se você não fizer isso pela fé, porque você não consegue ver. Então tem que ser pela fé que você vai confiar que Deus está te aguardando na eternidade. Deus é Espírito e deseja que aqueles que o adorem o Espírito em verdade. Então não dá para você ver, mas quando você passar esta vida, você vai falar, poxa, que bênção, cheguei, no paraíso, como diz o Senhor Jesus no ladrão que estava da cruz ali, Então, Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Então, por exemplo, você chega aqui no Brasil, um país considerado cristão, e você fala assim, quem acredita em Deus? Aí todo mundo diz, eu acredito. Muito bem. Quem tem fé em Deus, quer entregar sua vida para Deus,
quer ter um relacionamento com Deus, quer andar segundo a palavra de Deus, aí, né, porque, entendeu como é que funciona o negócio? A religiosidade, Jesus veio nos trazer um novo nível. Não, ter fé é você ter um relacionamento de confiança, você entregar a sua vida para o Senhor e andar segundo os seus caminhos, segundo a sua palavra. Então, na primeira palavra de Jesus aos discípulos, preparando eles para as últimas instruções do seu ministério, diz: não se turbe o vosso coração, não fiquem angustiados, credes em Deus, crede também em mim. Então, para você caminhar com Deus, não tem como caminhar com Deus, não tem como você se preparar para a eternidade, se você não exercer a sua fé em Deus. Às vezes você exerce fé no seu patrão, você exerce fé no seu advogado, você exerce fé em tantas coisas materiais porque você está vendo. Mas Jesus está te convidando, a Bíblia nos convida a um nível muito mais alto de relacionamento, de fé. É uma fé em Deus. Você não vê, mas você sente Ele. Ele está aqui presente agora, para te abençoar, para curar, para te salvar. Então você precisa tomar posse, você precisa se preparar para a eternidade, mas precisa ter fé em Deus, né, para que você possa entrar nas mansões celestiais. Então a segunda palavra que Jesus vai dar, instruções aos discípulos, é a promessa. Depois de estar ali pregando o evangelho, fazendo milagres, ensinando os seus discípulos a pregar a palavra de Deus, então ele vai fazer a promessa do céu. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não fosse verdade, eu vou ter dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Então olha só, Jesus Cristo veio, fez a obra de Deus em nossas vidas, nos direcionou e diz: ó, eu estou indo embora. Olha o recado de Deus para você, para mim. Eu estou indo embora, ele disse para os discípulos: eu vou preparar lugar para vocês lá no céu, aposentos, tudo preparadinho, vai ter uma festa quando você chegar lá, e eu vou voltar para buscar vocês, amém? Vai ser o arrebatamento da igreja, ou quando você morre. Então Deus está te aguardando. E a morte, amados irmãos, eu sei que é difícil um ente querido morrer e você chorar, a gente sente, porque nós somos seres humanos, mas a morte é nada mais, nada menos do que um veículo, um modo de nós passarmos deste mundo para a eternidade, de preferência com Deus, amém? Nós não acostumamos com a morte porque nós não temos domínio sobre ela, mas Deus tem. Jesus venceu a morte, amém? Então a promessa do céu, amados irmãos, é para todos. Em Apocalipse 21, de 1 a 5, tem uma pequena descrição sobre o céu, que está preparado para todos nós. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 21, de 1 a 5. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? Então, o céu é esse. É um pedacinho da descrição do céu. Não haverá morte, não haverá dor, não haverá cansaço. É um local perfeito que Deus tem preparado para nós. Não há sofrimento. Então, quando nós passamos essa vida, Deus espera que nós estejamos na sua presença, para que nós possamos adorar o Senhor, para que nós possamos festejar com os anjos dos céus. E a Bíblia diz que há alegria no céu quando o pecador se arrepende e reconhece que o caminho para o céu é Jesus, e se rende a isso pela fé.
e compreende isso pela fé, e se prepara para isso pela fé. Então prepare-se para te encontrares com o teu Deus. Prepare-se, por quê? Quem sabe aqui o dia que vai morrer? Alguém sabe o dia que vai morrer? Eu posso estar aqui pregando para vocês hoje, e amanhã vocês vão falar, está vendo aquele pregador, o Hélio, que estava lá pregando ontem à noite? Então, faleceu hoje, na segunda-feira. Você não sabe, está todo mundo numa grande fila de espera, daqui a pouco grita, 17, é seu, você vai. Ai, o pessoal fica chorando, é o destino de todos, vamos passar por aqui. Um mais novo, outro mais velho, outro criança. Tem coisas que nós não entendemos, é coisa de Deus. Mas a verdade é que todos nós vamos passar daqui. Você precisa saber para onde você está indo. Você não pode pegar um carro aqui e a esposa fala assim, você está indo para onde? Estou indo. Liga o carro e vai andando. Você tem que saber para onde você está indo. Você está indo para baixo ou está indo para cima? O seu estilo de vida, como você tem vivido, está te direcionando para baixo ou para cima? Jesus foi enviado por Deus para te preparar para você subir a presença de Deus ao passar esta vida. Então nós precisamos nos preparar, nós precisamos confiar no Senhor. Mas em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, olha só que interessante esse versículo. Olha só que interessante esse versículo. Apocalipse 20, versículo 15. Isso está falando do juízo final. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso é sério, gente. A Bíblia diz que lá no céu tem 2 livros. Um livro da vida, onde está o nome daqueles que aceitaram Jesus, e o seu nome foi escrito com o sangue do Cordeiro no livro da vida. É uma lista de salvos. O outro livro é o livro das nossas obras, que nós fizemos para agradar a Deus. Porque tudo que você faz aqui fica. Nada vai no caixão, nem seu dinheiro, nem seu carro, nem suas riquezas, nada. Mas quem serve a Deus, a Bíblia diz que ele morre e as suas obras o seguem. Amém, irmãos? Porque ele trabalha para Deus, ele junta tesouros dos céus. Jesus falou sobre isso. Junta tesouro na terra não. O ladrão rouba, a ferrugem corrói, a traça come. Ajunta tesouros do céu. Lá está seguro. O negócio, nosso futuro é o céu. Então, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A pergunta que vale 100 mil reais. O seu nome já faz parte dessa lista que está lá no livro da vida, no céu? Será que o seu nome já está escrito lá? Imagina você chega numa festa, todo elegante, num casamento, alta sociedade, com a sua esposa, e fala assim, nós viemos para o casamento. Eu falei, qual o nome do senhor, por gentileza? O senhor está na lista? Ele falou, tá sim, estou assim. Qual o nome do senhor? Meu nome é Walter Souza Guiar. Dá uma olhadinha, olha aí na lista com ele, por gentileza e tal. Aí a esposa falou assim, moço, tem certeza que você deu o nome, amor? Claro que eu dei, não vai deixar de passar vergonha, pelo amor de Deus. Hein? Olhou, é Walter com V ou com W? É com W. O seu nome não está na lista, me perdoe, mas o senhor não vai poder entrar. Aquela noite vai ficar difícil com sua esposa, hein? Porque ela vai passar a vergonha daquelas. Não vai ser diferente diante de Deus. Se o seu nome, Deus vai falar assim, anjo, abre o livro da vida, vê se o nome dele está aí. Senhor, não está. E Jesus conta a parábola das bodas do Cordeiro, dizendo que havia uma festa no céu, falando sobre a festa que vai ter com todos os remidos do Senhor, todos os salvos. E ali estava tudo na festa, de repente chega o Cordeiro de Deus, iluminado, e vai passando, de repente encontra uma pessoa com vestes inadequadas, porque todos estavam lavados, com vestes brancas, lavados pelo sangue do Cordeiro. E o Cordeiro diz o seguinte, o que você está fazendo aqui? Quem é você que está assim com essas vestes de pecado, essas vestes inadequadas? E a Bíblia fala que ele emudeceu, não sabia o que responder.
E a Bíblia diz que aquela pessoa foi tirada dali e jogado nas trevas exteriores, no fogo de enxofre que arde. Está aqui a palavra de Deus. Foi lançado no lago de fogo. Então precisa, Jesus, a palavra de Deus está nos ensinando, é necessário, Jesus foi preparar o céu para nós, mas é importante que o seu nome esteja na lista, no livro da vida. O seu nome está no livro da vida. O nome do seu filho está lá no livro da vida. O nome da sua esposa, do seu cônjuge, está lá no livro da vida. O nome dos seus pais está lá no livro da vida. Mas pastor, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Nunca. Que isso? O plano de Deus nunca foi essa. É só a pessoa que vai por conta própria, porque não se preparou para a eternidade. Ninguém quer fazer mal a quem faleceu ou a família porque não tem dinheiro para fazer o velório. Foi eles que nos prepararam. Quem está cobrando só está fazendo o serviço normal da pessoa. Então, para você entrar no céu e tomar posse, e no futuro você está lá, o seu nome precisa estar no livro da vida. Mas é interessante que Apocalipse 21, a partir do versículo 6, eu já li esse texto até o 5, vou ler o 6. Olha quem não vai entrar no céu que Jesus foi preparar para nós. Porque é importante falar isso. Não eu, a palavra de Deus. Verso 6, e disse mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, Jesus está falando, o princípio e o fim, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida, e quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho, aleluia. Mas, verso 8, capítulo 21, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Deus não tem alegria nisso, que algum ser humano vá para esse local, mas você precisa se preparar para se encontrar com Deus, porque Deus é santo. O céu foi preparado em santidade para você viver um céu em perfeição, onde não há choro, não há dor, não há tristeza, não há angústia. É a promessa de Deus para mim e para você, amém? E para você tomar posse, o seu nome tem que estar no livro da vida. Como você vai fazer isso? Para não passar vergonha, para ir para o lago de fogo. O teu nome, o nome da sua família precisa estar no livro da vida. No segundo ano do meu seminário, eu fui fazer, todos os anos do meu seminário, nos 4 anos da minha faculdade de teologia, nas férias escolares eu fazia estágio. E fiz estágio em missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais. Em missões estaduais eu fiz um estágio lá no Paraná. Nós fomos implantar uma igreja lá, no bairro Novo, no Coab. E é interessante que fomos colocando camisa, Jesus transforma, outra camisa evangélica, e fomos com folheto, com a Bíbliazinha no bolso, para evangelizar as pessoas e ver o local mais estratégico. E a gente passando por aquele bairro populoso, nós nos deparamos com um velório. Interessante aquele velório, porque havia assim um grande lote, um terreno com uma casa grande assim, no meio do lote, fora havia um corredor, e havia uma senhora forte, de um jovem de 17 anos, com muita saúde, fazia parte da seleção de vôlei do município, uma pessoa benquista, uma pessoa que não fazia maldade para ninguém, e aí aquele jovem faleceu de repente, e a sua mãe, uma senhora forte, quando nós chegamos lá, estava acontecendo isso, ela sair correndo ao redor da casa, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, alguém fala, mãe, não faz isso, mãe, minha mulher vem cá, não, meu filho, meu filho, meu filho, alguém falou assim, por que a senhora está assim, a senhora está assim, porque eu não sei se eu vou ver ele mais, não sei para onde ele foi, eu não sei para onde ele foi, eu não sei se eu vou ver ele mais. O desespero daquela mãe, não é nem porque ele morreu, é porque ela não sabia se iria estar com ele outra vez.
A minha mãe já faleceu, serva do Senhor. O irmão acima de mim já faleceu, era presbítero da presbiteriana, servo do Senhor. A Bíblia diz que conscientemente eu vou se encontrar com eles na eternidade do céu. Eu vou celebrar com eles o reinado de Jesus. E vou receber galardão por todo o trabalho que eu estou fazendo por Jesus. É a promessa. Se Jesus está preparando um lugar no céu para mim, eu quero estar lá. Aqui, amigo, talvez você não tenha dúvida quanto tem na sua poupança. Talvez você não tenha dúvida como é que é o orçamento da sua empresa. Talvez você não tenha nem dúvida o que você vai jantar hoje na sua casa. E muitas coisas, a maioria das coisas você não tem dúvida de nada. Mas deixa eu fazer a pergunta: para onde você vai após a sua morte? Você tem certeza de alguma coisa? Mas, caminhando para o texto aqui, de João, Jesus disse: bom, vou lá preparar o céu e voltar para buscar vocês. E ele disse para os discípulos: olha só que interessante, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aí, né, sempre no meio da galera tem um duvidoso, né? Jesus, a gente vai ver depois que Jesus vai aparecer lá os discípulos na ressurreição, num domingo, eles estão reunidos. Jesus aparece pela primeira vez para eles ali, né, tal, ressurreto, corpo glorificado, e Tomé não estava presente, faltou o culto, faltou a escola bíblica dominical, pastor. Aí no segundo domingo, Jesus aparece outra vez, não, vai estar ali, Tomé vai estar conversando, e Tomé, Jesus esteve aqui, rapaz, nossa vida, ele ressuscitou mesmo. Ele falou: não acredito, eu não acredito. Tomé era discípulo: eu não acredito, eu só creio se eu encostar o dedo aqui, ó, nos lados onde foi furado, na palma, eu não creio, eu só creio se eu ver. E quando ele está falando, Jesus aparece, passa pela parede assim, como glorificado. Eu falei: Tomé, está aqui, eu aqui, sou eu, teu Senhor. Aí ele se ajoelhou e falou: meu Senhor, meu Deus. Ele disse: não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Não seja incrédulo, Tomé. Não seja incrédulo, Tomé. Não seja incrédulo, Tomé. Seja crente, creia em Deus, creia também em Jesus. E aí, então, Tomé diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aí Jesus faz essa declaração universal, né? Tomé, eu sou o caminho para o céu. Não há nenhum intercessora entre nós e Deus, somente Jesus. Atos 4,12 diz que em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser Jesus. Não há outro caminho, não há outra forma, não há outro meio, não. Depois que morreu, não tem mais jeito, precisa decidir enquanto tem vida. Eu sou o caminho. E é interessante, na linguagem portuguesa, quem entende um pouquinho melhor, Jesus está usando o artigo definido. Eu não sou um dos caminhos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai para o céu que eu estou preparando, se não for por mim. Eu sou a porta das ovelhas, diz o Senhor. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Atos, terminando minha palavra aqui, Atos 16, 30 e 31, tem um episódio ali. Paulo e Silas, o apóstolo Paulo e Silas são presos porque estão pregando o evangelho em Filipos. E aí, meia-noite, eles começam a louvar a Deus, adorar o Senhor, né? Mesmo depois com grilhões nos braços, nos pés. Meia-noite, a Bíblia diz, lá para meia-noite, Paulo e Silas começam, e tem um monte de presos junto com eles, tudo no escuro, naquela época não tinha energia elétrica. Eles começam a louvar e cantar a Deus, e a Bíblia diz que os presos os escutavam. Daqui a pouco, houve um terremoto, Deus fez um milagre, houve um terremoto, balançou tudo, a cadeira de todo mundo caiu, todo mundo ficou solto, o guarda ficou com medo, porque na lei romana, quem deixar sair um preso era digno de morte. Ele diz: eu vou me matar. Paulo diz: não,
Todos nós estamos aqui, ninguém fugiu, está tudo sob controle. Ele disse, então acende uma luz para me ver. Ele pediu luz, entrou, está todo mundo aqui. Quando ele viu aquela situação no controle de Deus, ele disse, senhores, ele tinha ajudado, dar uma chicotada em Paulo e Silas, prendeu, disse, senhores, o que me é necessário fazer para ser salvo? Para experimentar esse poder de Deus também na minha vida, essa transformação, essa mudança, essa preparação para a eternidade. E Paulo respondeu, quem sabe responde comigo juntos, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eita glória, não tem dificuldade, gente. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Na verdade, sabe o que ele perguntou? Como é que eu faço para colocar meu nome no livro da vida? Como é que eu faço para garantir o céu? Para viver na presença de Deus após a morte? Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Jesus disse para os discípulos, creia em Deus. Ele é o Pai, é o Criador, é o que teve o plano para me enviar, e creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu quero ver você lá. Eu quero ver você lá. Conta-se que havia um moço condenado à cadeira elétrica. Estava condenado, não havia mais jeito para ele. Ele tinha feito muita coisa ruim, muita coisa errada, andado por caminhos difíceis. E aí ele foi condenado à cadeira elétrica. A mãe, angustiada, foi até o governador daquele estado e pediu clemência. Não faz isso. É meu único filho. Dá uma nova chance para ele. Ele não sabe o que está fazendo. Dá uma nova chance para ele, para ver se ele toma caminho, toma direção. E o governador falou o seguinte, olha, como a senhora é mãe, eu também tenho mãe, eu vou dar uma chance para ele. Mas não fala nada para ele não, vou dar uma chance para ele. Ele vai ter a chance, sim. O governador marcou de visitar o presídio, se vestiu de pastor, pegou a carta de alforria dele, de libertação, colocou dentro da Bíblia, levou com a Bíblia, se disfarçou de pastor e foi até o presídio. Eu quero vir visitar aqui, fulano de tal, está condenado na cadeia elétrica. Tá tudo bem então. Aí, fulano, tem uma pessoa que a gente visitar aí. Quem é? É um pastor, está com Bíblia na mão, de gravata, terno gravata. Quer ver pastor não? Sei o que, tá, eu quero. Rapaz, ele veio aí fazer oração com você, rapaz. Ele veio trazer a palavra de Deus para você, a palavra de conforto. Que conforto, o quê? Sei o que, tal, estou preso aqui, estou condenado na cadeia elétrica mesmo, não quero nada não. Aí, o governador se aproximou, chegou perto da grade. Eu vi que trazer uma palavra para você. Vai embora, eu não quero essa palavra, eu não quero essa Bíblia, joga fora essa Bíblia. O governador pegou, voltou, foi embora. O carcereiro falou assim, rapaz, você viu o que você fez? O que eu fiz? Você foi ignorante com o governador do estado. E você jogou fora a sua última e única oportunidade de ser liberto da cadeia elétrica e sair dessa cadeia. Ele foi para a cadeia elétrica, não foi porque o Estado queria. As pessoas vão para o inferno não é porque Deus quer. É porque elas dizem não para Deus quando Deus envia oportunidade para elas serem salvas. E passaporte para o céu que é Jesus. Quem já foi para o exterior, principalmente nos Estados Unidos, sabe que você não vai sem passaporte. Vai? Jesus é o nosso passaporte para o céu. Credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Vamos colocar de pé.
Vamos orar. Deus está falando ao seu coração nessa noite. Eu sei que há pessoas aqui que não têm certeza o que vai ser após a morte. Não tem certeza se seu nome está escrito no livro da vida. Se perguntar se você morreu hoje, você está salvo? Não vai saber responder. Porque não tem exercido sua fé em Deus e em Jesus. Tem exercido sua fé em tantas outras coisas, menos em Deus e em Jesus. Mas a nossa fé precisa estar em Deus e em Jesus. Eu não posso terminar minha mensagem sem te dar a oportunidade de se preparar para a eternidade, na presença do Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui nesta noite, mediante essa palavra do Senhor, quer entregar o seu coração para Deus, dizer: Senhor, eu quero me preparar para a eternidade, eu quero receber Jesus no meu coração, eu quero crer hoje, eu quero mudar minha história hoje, e vou levar minha família comigo, porque eu quero, não quero só eu estar no céu, eu quero toda a minha casa comigo. Eu fui o caçulo de uma família de 9 irmãos, pai e mãe. Só tinha uma irmã casada que era convertida, mas eu me converti, lutei junto com ela para todos nós levarmos, nós chorávamos diante de Deus para que todos fossem crentes, e todos se converteram. Eu tive a oportunidade de batizar vários deles, e estou orando pelos meus sobrinhos, por outros sobrinhos dos sobrinhos, toda a minha geração, porque eu quero ver todo mundo lá no céu, se alegrando, mas tem que se preparar. Então hoje, você pode receber esse passaporte para o céu, receber Jesus no seu coração. Alguém aqui nesta noite, que reconhece que está sem esperança, que reconhece que seu nome ainda não está no livro da vida, está sujeito ao lago de fogo, e hoje quer que Jesus escreva o seu nome no livro da vida. Se você quer tomar essa decisão hoje, diante de Deus, eu quero convidá-lo a erguer uma de suas mãos. Eu vou entender a sua decisão. Alguém nessa noite quer tomar essa decisão? Entregar sua vida para Jesus? Alguém nesta noite quer entregar o seu coração para Jesus? Quer ter certeza da sua salvação, da sua alma? Quer o seu passaporte para a eternidade com Deus? Alguém nessa noite? Pode erguer as suas mãos. Eu vou entender a sua decisão e vou orar pela sua vida. Alguém nesta noite? Alguém? Vamos orar. Antes de orar, eu quero te dar essa oportunidade. Pastor, está insistindo? Sim, porque você é muito importante para Deus, e Deus te ama. Alguém? Ou você vai rejeitar a carta de Deus, de alforria, de libertação, que é Jesus para nós? Hoje Jesus quer te libertar, Jesus quer te preparar, Jesus quer te salvar. Alguém esta noite? Pode erguer as suas mãos. Quero orar pela sua vida. Alguém quer entregar seu coração para Jesus? Alguém? A igreja está em oração. Essa é a sua oportunidade de entregar o coração para Jesus e tomar posse dos céus. Alguém? Nós vamos orar ao Senhor. Pastor Adelso, vamos estar orando. Depois vou passar a palavra ao pastor desta igreja. Mas não perca essa oportunidade. A gente não sabe o amanhã. A gente não sabe daqui a 10 minutos o que pode acontecer. Aquela mãe não sabia que aquele jovem de 17 anos iria morrer. Ela não sabia. Ela não sabia qual era o destino e quando iria se encontrar. Garanta hoje. Fale como aquele carcereiro: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eles foram salvos, né? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos e rendemos-te graça, ó Deus, por tua palavra aos nossos corações. Obrigado, Pai, porque a tua igreja tem celebrado os 40 anos pregando a palavra, salvando almas, libertando vidas, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tua palavra, por tua presença neste lugar. Continue fazendo a obra em cada coração, meu Pai, para que, ó Deus, vidas venham se render ao Senhor e venham crer em Ti de verdade, ó Pai, e confessar Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Abençoe, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém
Amém. Glória a Deus. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Coloca aí o número 306 do cantor cristão, que nós vamos continuar, estrofe 2. 306. Certamente eu vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu essa herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz no caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pai Santo, o que o Senhor tinha que fazer, enviando Jesus, que pagou a conta dos nossos pecados, lá na cruz o Senhor fez. Nessa noite, mais uma vez, a Tua palavra foi pregada, a oportunidade foi dada. Amém, Senhor Deus. Glória e eu a Deus, quero Pai. pedir a Ti, Tenha ó misericórdia, Espírito Santo, nosso Peça, Consolador, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Amém, que continue Aleluia. trabalhando em cada um de nós. Amém, Senhor. E aqueles, Senhor, que porventura estão se posicionando, dizendo: Jesus, escreva o meu nome no livro da vida, olhe para eles, e que nessa noite ainda, Pai, antes de dormirem, que eles possam se lembrar dessa palavra, fazerem a oração. Amém, Senhor. Porque o Senhor atende a oração daquele que clama. Amém. Meu Deus, eu quero lhe agradecer, porque o Senhor nos deu palavras do teu coração. Aleluia, Pai. E eu Glória a Deus. sei que as tuas palavras não voltarão Oh, vazias, Deus. Aleluia. mas farão aquilo que lhe agrada, para a qual o Senhor a designou. Amém, Pai. Muito obrigado pela palavra de hoje, Senhor. Oh, Deus. No nome poderoso de Cristo. Amém, Amém, Senhor. amém, amém. Amém, meus Glória a irmãos. Deus.